Muito bem. Conseguimos, então, dar alguns conceitos das microempresas e empresas de pequeno porte. A partir desse momento, nós iremos, então, mostrar a vocês os 3 benefícios, como dissemos, que a Lei Complementar 123 de 2006 concede exatamente ao segmento das MEs e das EPPs. E isso é muito importante que você saiba. Primeiro benefício é o chamado empate ficto. O que vem a ser um empate ficto? Ficto teria a definição de falso, inventado. Nada mais é do que isso. A Lei Complementar criou um empate para favorecer as MEs e EPPs em relação às empresas grandes, para que elas tenham um pouco mais de chances ou uma igualdade na competitividade. Como é que funciona o tal do empate ficto? Vamos analisar primeiro num pregão. E isso acontece tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico. Esse benefício do chamado empate ficto será concedido, se for o caso, ao final da fase de lances. Como que funciona isso? Encerrada a fase de lances, ali é demonstrada a classificação, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Se em primeiro lugar ficar uma empresa grande, não se tratando nem de ME e EPP, e na sequência houver alguma microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja no máximo 5% acima, a Lei Complementar diz, está empatado. Ou seja, na minha concepção, o empate é 5-5, 10-10, 20-20, mas para a Lei Complementar não. Até 5% acima está empatado. E como não pode haver empate nos lances de um pregão, o que vai acontecer? Essa microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja no empate ficto será convocada, será convidada, se tiver interesse, a dar um último e decisivo lance. Vejam, já encerrou a fase de lances, mas a Lei Complementar criou essa possibilidade. Então, se houver o empate ficto, ela será obrigatoriamente convocada para dar um último e decisivo lance. E a lei determina que será concedido 5 minutos ou até 5 minutos para que ela tome essa decisão. Se ela tiver interesse, o pregoeiro irá perguntar qual é o lance desejado. Se ela der qualquer lance que seja, que cubra aquela empresa que esteja em primeiro lugar, seguramente ela será vencedora da fase de lances. Se for 1 centavo melhor, ela será considerada vencedora da fase de lances. Isso é extremamente interessante e acontece tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico. Para que você entenda melhor essa situação, nós iremos apresentar agora um outro slide que vai dar um exemplo típico de um empate ficto. Muito bem, como você está observando nesse slide, hipoteticamente, encerrou uma fase de lances e a classificação foi a seguinte. Em primeiro lugar, ficou uma empresa grande, uma SA, uma limitada, não nenhuma ME ou EPP. E ela venceu a fase de lances por R$10 mil, hipoteticamente. Em segundo lugar, ficou uma microempresa, cujo seu último lance foi 10.250. Em terceiro lugar, uma outra empresa grande, sem ser ME ou EPP, ficou em R$11 mil. E, em último lugar, ficou uma outra microempresa, cujo valor ficou em R$12 mil. Então, percebam essa situação. Isso será colocado numa ordem de classificação. Em primeiro, em princípio, venceu a fase de lances uma empresa grande.
Mas o pregoeiro tem que ver se na sequência existe alguma ME ou EPP, no máximo 5% acima. E quanto seria 5% de R$10.000? R$500. Então, se na sequência tiver alguma ME ou EPP que esteja até R$10.500, ela está no empate ficto. Nesse caso, o que nós podemos ver? Quem ficou em segundo? Uma microempresa, 10.250, ou seja, ela está no empate ficto. Em terceiro lugar, ficou uma empresa grande. Ela não tem nenhum benefício, então ela já está fora. E, finalmente, em último lugar, ficou uma outra microempresa por R$12.000, ou seja, ela está acima dos R$10.500, então ela perdeu o benefício do empate ficto. Então, aqui constata-se que tem uma ME ou uma EPP até 5%. Então, essa que está em segundo lugar por 10.250, como está empatada pela lei complementar, será concedido um último e decisivo lance, se ela tiver interesse. Ela não é obrigada. Se ela tiver condições, ela vai se manifestar favoravelmente. E aí o pregoeiro vai perguntar qual é o lance desejado. E aqui está o interessante. Se ela disser, eu vou dar um novo lance de 9.999,99, pronto, é melhor que R$10.000. Ela passa a ser primeira colocada, e essa que era a primeira, que vai para a segunda, não pode fazer absolutamente mais nada. Então, de fato, é um benefício bastante interessante. Agora, você vai constatar um segundo exemplo que eu gostaria de passar a vocês, uma outra situação parecida com essa, com uma novidade. Então, prestem atenção nesse novo slide. Percebam que os valores são muito semelhantes para facilitar até o nosso cálculo. Então, está aqui novamente. Em primeiro lugar, findo uma fase de lances, uma empresa grande, que não seja ME ou EPP, porque se em primeiro lugar ficar ME ou EPP, não tem empate ficto. Eu não vou tirar uma microempresa para pôr uma outra microempresa. Em primeiro lugar, para haver empate ficto, tem que ser uma empresa grande. Então, um outro exemplo. R$10.000, encerrou a fase de lances, ficou uma empresa grande. Em segundo lugar, uma ME, uma microempresa, 10.250. Em terceiro lugar, uma outra empresa, uma empresa grande, 10.300. E em quarto lugar, uma outra microempresa, R$10.400. Então, aqui agora, vocês vão observar uma pequena diferença. Existem agora duas microempresas no empate ficto. A que ficou em segundo, 10.250. E a que ficou em quarto lugar, 10.400. Quanto que é 5% de 10.000? R$500. Então, agora nós temos dois casos. Como é que isso vai se proceder numa sessão de pregão? Como é que vai ser feito o empate ficto? É simples. O pregoeiro vai na ordem de classificação, de vantajosidade. Ele vai primeiro conversar com essa de 10.250. Se ela cobrir os 10.000, encerrou. Mas e a quarta? Somente se aquela que ficou em segundo não aceitar, declinar, não quiser cobrir o valor dos 10.000, aí então vai ser concedida a oportunidade para essa que ficou em quarto lugar, que também está no empate ficto. Aí, se ela der o lance que cubra os 10.000, é ela que será a vitoriosa da fase de lances. E se as duas declinarem, as duas não quiserem dar um último e decisivo lance, continua aquela que ficou em primeiro lugar. Então, eu espero que você tenha compreendido o funcionamento num pregão do tal do empate ficto. Agora, alguém pode perguntar, mas, professor Davi, você falou do pregão. Esse tal do empate ficto existe nas modalidades da 8666? Existe. O benefício é geral para as licitações. Eu até recomendo, se você puder, ler o decreto 8.538, é um decreto federal, que ele regulamenta exatamente a lei complementar,
e ele dá uma visão bastante ampla sobre todo esse processo, tá, que nós estamos comentando com vocês. Como é que funciona na modalidade da 8666 o empate ficto? Ali não tem lances? Como é que tem esse tal do empate ficto? É muito simples. Suponhamos que nós estejamos participando de uma tomada de preços, uma das modalidades. Na realidade, o ritual da 8666, a sessão é diferente do pregão, e ali numa tomada de preços os interessados chegam e eles levam os seus 2 envelopes tradicionais, o envelope da habilitação e o envelope da proposta. Suponhamos que a comissão de licitações analisa o envelope da habilitação, ali 3 ou 4 são habilitados, agora vai ser analisado o envelope da proposta daqueles que foram habilitados, e suponhamos que todos esses 4, a proposta também está em ordem. Em princípio, quem vai vencer? Aquele autor da proposta cujo valor que ele colocou seja menor do que os outros 3. Até aí tudo certo. Mas empate ficto. Suponhamos que esse que ficou com a proposta em ordem e com um valor mais baixo em relação aos outros 3 seja uma empresa grande. E, na sequência, tenha uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Agora, o que diz a lei complementar? Se essa distância pelas modalidades da 8666 não for superior a 10%, está empatado. Percebam, o pregão é 5% e as modalidades da 8666, 10%. Por que talvez essa diferença? Porque o pregão tem uma fase de lances, todo mundo chega no seu limite máximo. Então 5% já é um valor expressivo. Já a 8666 não tem fase de lances. Cada um joga o preço e o valor que acha possível para a sua empresa. Então, por isso que o autor entendeu que a 8666, por não ter fase de lances, aumentou o percentual. E aí, se houver, como eu disse, a empresa vencedora, uma empresa grande, aí na sequência tem uma ME-UEPP, no máximo 10% acima daquela que foi vencedora, está empatado. Só que daí a comissão não vai solicitar, se essa ME-UEPP, se tiver interesse, dê um lance, porque na modalidade da 8666 não tem lance. Aí vai ser solicitado, você tem interesse de melhorar o valor da sua proposta? Se ele tiver interesse e quiser melhorar o valor da proposta, ele o fará, será tudo assinado, tudo confirmado, e agora ele passa a ser o primeiro colocado. Então, dessa forma, foi beneficiada a lei complementar através do empate ficto.